Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como vocês sabem, a quarta parte de La Casa de Papel, uma das séries de maior sucesso aí ao redor do mundo, chegou à Netflix hoje. Eu consegui assistir todos os 8 episódios, então queria fazer uma análise aqui rapidamente para vocês. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam que eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos e vocês podem me ajudar muito com isso. Então, começando, só esclarecendo, essa é considerada a segunda parte da segunda temporada de La Casa de Papel. As duas primeiras partes formam a primeira temporada e agora a parte 3 e a parte 4 formam a segunda temporada. Eles estão decidindo dividir cada uma das temporadas em duas partes. É uma estratégia excelente para Netflix porque eles conseguem manter sempre a série relevante e eles não fazem temporadas muito longas que pode fazer com que as pessoas acabem enjoando. Mas nessa segunda temporada eles mudaram um pouquinho. Quem assistiu a parte 3 vai saber que eles estão fazendo algo muito parecido nessa segunda temporada do que eles fizeram com a primeira, só que na primeira eles estão invadindo a Casa da Moeda, enquanto nessa segunda eles estão invadindo o Banco da Espanha. E eles têm até outros motivos, eles tinham que resgatar o Rio, mas basicamente a gente tem dois crimes muito parecidos e a ambientação principalmente é muito parecida. Então nesse sentido eu acho que a série não conseguiu se renovar o suficiente nessas partes 3 e 4, eu acho que o tom da série, o clima da série, principalmente, como eu disse, a ambientação, são muito parecidas com o que a gente já tinha visto anteriormente. Além disso, os atritos dentro da Casa da Moeda são bem parecidos com os atritos que a gente está vendo agora, principalmente com o personagem do Arthurito, que para mim é o pior personagem da série. Ele já poderia ter morrido há muito tempo e ele continua sempre criando os mesmos problemas e eles deixam o Arthurito ficar ali no meio das outras pessoas, o que na minha opinião é um absurdo considerando todos os problemas que ele já causou e considerando que a vida dele é praticamente contar vantagem do que aconteceu no primeiro roubo. É um absurdo ele ter voltado no segundo, eles deveriam simplesmente abrir a porta e jogar o Arthurito para fora. E a gente continua vendo os atritos, principalmente entre os casais que a gente já tinha visto anteriormente. Uma personagem que eu não gostava tanto é a Tóquio. A Tóquio, pra mim, sempre foi colocada num pedestal ali dentro da série, só que ela nunca tinha feito basicamente nada pra merecer aquele respeito de todo mundo. E eu acho que eles perceberam isso também, porque nessa quarta temporada, tirando o professor, ela é a personagem mais importante da série, ela é a que mais faz coisas para desenvolver o plano, para conter e para conseguir lidar com as coisas que estão acontecendo lá dentro. Então acho que eles conseguiram trabalhar muito bem a personagem dela, mesmo que algumas coisas ali fiquem exageradas, como é de costume acontecer já na série, desde a parte 1, mesmo que na parte 1 elas fossem mais raras, agora a série está cada vez mais exagerada. Todo pode joderse em uma milésima de segundo. Então, só para fazer um apanhadão geral, antes de entrar em spoilers, porque não dá para falar muita coisa a respeito de um seriado sem dar spoiler nenhum, eu nunca sei o que as pessoas vão considerar ou não spoiler, então eu gostei dessa temporada, eu achei a temporada mais fraca, talvez, juntamente com a terceira. Eu acho, obviamente, eles já tinham terminado a série, a primeira e a segunda parte, que formavam a primeira temporada, era La Casa de Papel, e eles decidiram, por causa do dinheiro da Netflix, eles decidiram estender a série. Então, obviamente, que eles vão trazer várias coisas de volta, eles vão reutilizar conceitos que eles já tinham trabalhado antes, várias situações são bem parecidas, inclusive a cena final da temporada é bem parecida com uma cena que a gente já viu antes. Então eu acho que nesse sentido, em termos de criatividade, a série não evoluiu bastante, mas os personagens continuam muito bons, eles conseguiram incluir novamente o Berlim, mesmo que a cada nova temporada fique mais forçado a inclusão do Berlim, porque ele já morreu há bastante tempo dentro da série, mas mesmo assim todas as cenas com ele são bem divertidas, ele é o personagem mais legal da série até o momento, e a gente tá vendo nessa temporada principalmente a vulnerabilidade do professor, porque esse plano não é um plano dele, esse plano não foi tão bem pensado assim, justamente porque o plano foi colocado em prática como objetivo de recuperar o Rio, que estava sendo torturado e etc. E falando nessa parte da tortura, essa pra mim foi a melhor parte dessa temporada, a forma com que eles desenvolveram o fato do governo espanhol ter torturado o Rio e etc. Eu acho que nesse sentido a série conseguiu trabalhar muito bem, eu acho que fluiu muito bem essa história, mas eu acho que eles focaram um pouco nisso e eles acabaram focando em algumas coisas que não faziam tanto sentido assim. Te ofrezco la libertad.
Então agora, pelos motivos que eu já citei, eu vou entrar em território de spoiler. Se você não quer saber nada a respeito dessa nova temporada, não assista a partir daqui. A primeira coisa que eu não gostei nessa temporada já foi logo no princípio, que a Nairobi não morreu na parte 3. Na verdade, a Nairobi continuou viva, eles fizeram uma operação nela. Eu achei muito forçado, porque é dado a entender na terceira parte que ela tinha morrido sim. Ela sangra pra caramba, ela fica jogada ali no chão porque ela toma um tiro bem no peito. Então, eu acredito que seria muito mais cabível dentro da série que ela tivesse realmente morrido e eles tivessem continuado a série a partir dali. Mas não, eles decidiram enrolar cerca de 3 ou 4 episódios, ela tentando se recuperar. Tem um episódio que gira praticamente só em torno da operação dela, deles tentando operar ela sem utilizar um médico de fora, utilizando ali uma interface com um médico lá do Cazaquistão ou de algum outro país. Então, nesse sentido, eu acho que a série perdeu muito tempo com uma história que já estava concluída para eles darem exatamente a mesma conclusão nessa temporada, porque a Nairobi acaba morrendo da mesma forma. E o Rio, que foi resgatado na parte 3, agora a gente começa a descobrir que a história não é exatamente a que ele tinha contado anteriormente. Eles começam a descobrir que ele tinha sim dado algumas informações para a polícia. Então essa parte eu também achei bem interessante. Eu acho que eles poderiam novamente ter focado um pouquinho mais, mas eu acho que foi uma coisa interessante dessa parte 4. E um personagem que quase não tinha aparecido até o momento é o Marcélia. Ele começa a aparecer cada vez mais e eu gostei bastante também. Ele foi uma adição muito positiva para a equipe. Ele aparenta ser um cara muito fiel ao professor, tanto que na hora que o professor vai fazer uma besteira, ele acaba impedindo o professor de fazer uma besteira. Eles pensam um pouquinho melhor antes de agir e eu acho que ele acabou sendo o braço direito do professor no decorrer dessa temporada. E o professor, na verdade, como eu disse, o plano acaba ficando cada vez mais fraco, o plano acaba ficando cada vez mais exagerado e ele acaba cometendo muitas cagadas no decorrer dessa temporada inteira, principalmente com relação ao chefe de segurança do governador dentro do banco, porque o próprio Berlim falou que aquele cara seria um risco muito grande lá dentro, que ele é um cara muito capacitado, ele é um cara muito perigoso, e o professor parece que não liga nem um pouco para isso, ele deixa o cara amarrado ali no meio de todo mundo, e o cara obviamente acaba escapando em determinado momento, depois de algumas traições. Eu não vou entrar em detalhes literalmente de cada reviravolta que acontece na temporada, mas depois de algumas traições ele acaba escapando e ele acaba tentando matar um a um ali. Então eu acho que o professor poderia ter tomado uma atitude muito mais radical com relação a esse cara se ele já tinha sido avisado pelo próprio Berlim que esse cara era extremamente perigoso. E não só ele, o próprio Palermo, junto com Berlim, avisaram o professor e o Palermo estava lá dentro. O professor até teria desculpa que ele está do lado de fora, que ele não poderia ter feito nada pessoalmente para impedir, mas tanto ele quanto o Palermo sabiam que esse cara era extremamente perigoso, então ele poderia ter tido uma atitude logo do começo de tentar impedir que esse cara fizesse alguma coisa, como ele acaba fazendo. Então não só esse cara, como o Arthurito, para mim, foram dois absurdos eles terem mantido eles ali livremente no meio de todos os outros reféns. E tem mais um ponto que ficou bem fraco nessa temporada, que é uma personagem que está infiltrada ali no meio dos reféns, sendo que ela poderia ter agido muito antes, ela poderia ter feito coisas contra o Arthurito, ela poderia ter agido inclusive contra outros personagens, como o próprio personagem que escapou, mas não, ela espera o pior momento ali possivelmente para mostrar que ela é uma personagem infiltrada ali. E ela acaba nem fazendo muita coisa com isso, ela confronta o Arthurito, porque o Arthurito inclusive chegou a cometer abusos ali dentro com os outros reféns. Então a cada novo episódio ficava mais absurdo ainda que eles estivessem mantendo o Arthurito junto com todas as outras pessoas. E parece que não só o plano do professor, como as pessoas que estão lá dentro estão cada vez mais desencanadas com o plano. Eles deixam o Rio ali tomando conta das pessoas, sendo que o Rio acabou de passar semanas ali sendo torturado. Então ele não tá com o devido controle mental, é bem óbvio isso no decorrer da temporada inteira. Então obviamente acontece uma coisa nesse sentido, e isso é uma coisa que eu tenho até que parabenizar a série, porque praticamente todas as coisas idiotas que eles fazem no plano acabam tendo uma consequência bem grave depois. Tanto o Rio toma conta dos reféns, quanto o próprio plano, eles acabam justificando, mostrando as conversas entre o Berlim, o Palermo e o professor, que aquele plano não era perfeito. Então eu acho que os defeitos que a série tem, eles acabam justificando dentro da própria série. A hora que eu vi a Lisboa ligando pra mãe e pra filha, na mesma hora eu pensei, pô, por que ela tá usando um celular? Por que ela não para num posto e liga de um posto? Porque isso não é rastreável. Mas aí eles descobrem depois através do celular. Então parece que a cada passo falso que eles dão tem uma consequência. A polícia não tá tão idiota assim quanto ela estava nas temporadas anteriores.
E pra mim a melhor participação nessa temporada, tirando obviamente o elenco original, é a Alicia Sierra, que é aquela policial que tá grávida, que tá tomando conta do caso. Pra mim ela tem uma participação excelente, eu assisti junto com a minha namorada alguns episódios da série Vis-a-Vis, e ela é uma das principais ali em Vis-a-Vis também, então ela é uma atriz que eu gostei bastante, ela traz muita coisa pra série, e eu acho que na próxima temporada, que vai ter uma próxima temporada, eu acho que ela vai ser cada vez mais importante, e eu acho inclusive que ela pode vir a se tornar uma nova membro ali da gangue pelas coisas que acontecem com ela. Mucho más que un atraco y tú lo sabes bien. Então, pra mim, essa temporada poderia ter sido resumida ali em 3 ou 4 episódios, porque realmente não acontece muita coisa, mas eu acho que apesar do meio da série ter sido bem fraco, eles conseguiram concluir a série muito bem. E de todos os episódios, o único arco que eu odiei de verdade foi o arco que levou à morte da Nairobi. Eles estão correndo atrás do cara, o cara se solta e acaba ficando quase que igual o Duro de Matar ali dentro, quase igual o John McClane, inclusive eles mesmos falam isso no filme. E eles tiveram várias oportunidades de matar o cara, ficou muito fraco, tem uma cena que ele tá encurralado, tem 2 caras de um lado, 5 caras do outro, e eles não conseguem matar o cara. Inclusive chega num momento que ele dá um tiro na Nairobi e sai correndo e todo mundo atirando nele. Parece que eles fizeram aula de tiro com os Stormtroopers de Star Wars, ficou realmente muito ridículo eles terem errado todos aqueles tiros, mas no final da temporada, como de costume, as coisas se encaixaram um pouquinho melhor. Na primeira parte 1 e parte 2, né, vocês vão se lembrar que eles conseguiram concluir o assalto à Casa da Moeda. Eu imaginei que eles iriam concluir também o assalto ao Banco da Espanha em 2 temporadas, em 2 partes pelo menos, mas não aconteceu isso e a gente vai ter aí uma terceira temporada ou uma terceira parte da segunda temporada, né? Acho que essa nomenclatura nem importa mais para La Casa de Papel, mas não foi concluído e eles terminaram a série de um episódio para o outro. Claramente não é um final de temporada, um arco que se concluiu, porque a única coisa que aconteceu efetivamente nesse último episódio é que a Lisboa conseguiu entrar dentro do Banco da Espanha, o que também não faz muito sentido, porque o professor está muito mais bem protegido do que ela. Então, claramente, foi alguma artimanha que eles criaram por alguma coisa que vai vir no futuro. O professor vai ser sequestrado ali pela Sierra, alguma coisa vai acontecer, porque a temporada termina com a Sierra descobrindo onde o professor tá. Essa história até fez sentido, porque ela foi atrás, ela usou a cabeça mesmo para conseguir descobrir onde o professor estava. Obviamente ele deixou algumas pontas soltas que permitiram que ele fosse encontrado, mas ela acabou usando a cabeça, a gente não sabe ainda qual vai ser o objetivo dela. Para mim tem 2 opções, ela pode querer se vingar, tanto da polícia quanto do governo da Espanha, que acabaram jogando tudo nas costas dela, a parte do Rio ter sido torturado e tal. Então ela pode estar muito puta com o governo, assim como ela pode querer capturar o professor sozinha para conseguir toda a glória, para conseguir de repente ser restituída ali na força, na polícia e etc. Ainda não dá para saber exatamente qual vai ser o objetivo dela, talvez ela queira dinheiro para conseguir desaparecer, já que ela tá foragida a essa altura. Então eu até fico animado para uma 5ª parte. Eu particularmente preferiria que tivesse tido um final agora. Como eu disse, alguns episódios acabam não acontecendo nada. Tem muitas cenas que são somente para encher linguiça, que você vê que eles escolheram algumas histórias justamente para encher, para formar esses 8 episódios. Mas de qualquer forma eu fico animado para uma possível 5ª parte, que obviamente vai acontecer, mas que eu realmente espero que pelo menos coloque fim a esse roubo. Talvez a gente possa ver uma 6ª parte deles fugindo e etc, mas aí eles vão ter que usar um pouquinho mais a criatividade, porque se eles simplesmente continuarem criando novos roubos, como foram esses 2 primeiros, eu acho que vai acabar ficando muito maçante para o público. E só para não deixar passar batido, sem citar aqui na minha crítica, tem uma história entre a Estocolmo, o Denver e o Rio que também não faz muito sentido. O Denver acaba vendo eles conversando em um certo momento, fica com muitos ciúmes. Mas, novamente, eu acho que essa história foi selecionada somente para encher um pouquinho mais os episódios de conteúdo, para justificar os 8 episódios sem que muita coisa acontecesse. Então, só resumindo, a série continua sendo muito competente em termos de produção. Eles usam bastante câmera lenta, eles usam narrações muitas vezes bem adequadas, apesar de eu não concordar até hoje com a Tóquio ser a narradora da série, mas eles utilizam muito bem alguns recursos.
eles utilizam a música para fazer um drama, muitas vezes desnecessário, algumas vezes eles só falam uma frasezinha de efeito e botam uma música épica, que não necessariamente é justificada pela série, mas no geral é uma série que vai divertir. Se você gostou das 3 primeiras partes, com certeza você vai gostar da quarta, mesmo que eu considere a parte mais fraca até o momento. Então, galera, agora como sempre eu quero saber de vocês o que vocês acharam da quarta parte de La Casa de Papel. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.